Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, sexta, 26 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Eduardo Cunha será julgado no STF na próxima quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal confirmou que as denúncias apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, serão julgadas na próxima quarta-feira, dia 2. Caso o inquérito seja aceito pelo plenário da Corte, o deputado PMDBista se torna réu e responderá por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva na Câmara, Cunha disse, no entanto, que tem condições de permanecer na presidência da Casa, mesmo na condição de réu. Em uma das denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, o Supremo, Janot pede ainda o afastamento de Cunha da presidência da Câmara, porque o mesmo poderia atrapalhar as investigações e apagar qualquer indícios que o incriminem. Algumas das denúncias contra Eduardo Cunha foram apresentadas pelo PGR no final do ano passado, às vésperas do recesso do Judiciário. Com isso, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Teori Zavascki, optou por deixar para o retorno dos trabalhos da Corte o anúncio sobre o aceite ou não das denúncias. Se o plenário do STF aceitar a denúncia contra Cunha, é possível que entre então na análise o pedido de afastamento do cargo. Além das denúncias do Supremo, Cunha enfrenta o pedido de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar, apresentado no ano passado pelo PSOL ao Conselho de Ética da Câmara. O PMDBista é acusado de mentir na CPI da Petrobras ao negar que tivesse contas secretas no exterior. No entanto, Cunha e seus aliados vêm manobrando o regimento interno da Casa para adiar o julgamento. O processo já dura 4 meses, o mais longo do Conselho de Ética. Tarifa de energia só vai ser diminuída a partir de abril. O regime tarifário de bandeira verde que isenta o consumidor de cobranças extras na conta de energia vai passar a vigorar a partir de abril, com uma melhora dos reservatórios das hidrelétricas após anos de estiagem, permitindo o desligamento dos reservatórios das hidrelétricas após muito tempo de processar mais energia. Foi o que anunciou o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, ontem. Segundo o ministro, o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu em união extraordinária nesta quinta-feira que serão desligadas mais 15 usinas térmicas de 3.000 megawatts. A medida é complementar o anúncio do CNSE no início de fevereiro, quando foi decidido o desligamento de 2.000 megawatts com custo de geração mais alto. A partir de 1º de março, com o desligamento das térmicas adicionais, também a partir de 1º de março, o custo da geração cairá mais 8 milhões de reais ano, o que terá impacto positivo na conta dos consumidores. O ministro disse ainda que, apesar do desligamento das térmicas anunciado, o sistema continuará com termoelétricas com capacidade de 12.000 megawatts, cujo custo de geração está abaixo de R$ 250 por megawatt-hora até o início de abril. A partir de abril, porém, com o início do regime de bandeira verde, serão desligadas todas as térmicas com custo acima de R$ 211 por megawatt-hora. A Bovespa fecha em queda no exterior e balanços de empresas. Após operar com instabilidade, o principal índice da Bovespa fechou com perdas nesta quinta, afetado pela debilidade dos pregões em Wall Street e queda do petróleo em uma sessão volátil no Brasil, influenciada pelos balanços de empresas brasileiras. No radar estiveram os resultados da Vale e do Banco do Brasil, além de buscas pela Polícia Federal em escritórios da Gerdau na sexta fase da Operação Zelotes e aprovação do projeto que desobriga a Petrobras de operar todos os blocos do pré-sal. O principal índice de ações da Bolsa caiu 0,47% a 41.887 pontos.
Na semana, a bolsa acumula alta de 0,82% e no mês de fevereiro, avanço de 3,66%. Em 2016, o índice recua 3,37%. Desemprego de jovens de 18 a 24 anos fica em 18% em janeiro. A taxa de desemprego entre os jovens cresceu num ritmo mais intenso do que o registrado entre as demais faixas etárias, segundo os dados da pesquisa mensal de emprego divulgados pelo IBGE. A taxa de desocupação da população de 18 a 24 anos alcançou 18,9% em janeiro, ante 16,5% em dezembro. No primeiro mês do ano passado, a taxa de desemprego nessa faixa etária era de 12,9%. Na faixa etária que vai dos 25 aos 49 anos, a taxa de desocupação ficou em 6,5% em janeiro, ante 6,1% em dezembro. Apesar da alta em ritmo menor, no primeiro mês de 2015, essa taxa estava em 4,3%. No grupo de 50 anos ou mais, a taxa de desemprego foi de 3,2% em janeiro, ante 3% em dezembro. Em janeiro do ano passado, a taxa de desemprego nessa faixa de idade era de 2,2%. A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo cresceu de 7% em dezembro para 8,1% em janeiro, segundo os dados da pesquisa mensal de emprego. Em janeiro de 2015, a taxa de desocupação era de 5,7%. O imposto de genéricos diminui e medicamentos devem custar menos em São Paulo. Os remédios genéricos em São Paulo ficarão mais baratos a partir desta sexta-feira, pois o decreto aprovado pelo governador paulista Geraldo Alckmin altera o regulamento do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e reduz de 18% para 12% a alíquota da taxa. A medida irá beneficiar os consumidores paulistas e, segundo o governo, representa um estímulo para os setores químico e farmacêutico. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, no sábado. Até lá, se Deus quiser. Se você assiste a Band News, não perca de segunda a sexta às 8 da noite, a bela companhia de Renata Longaray.